sempre tive dificuldade em estimar tarefas, né, cards na área do desenvolvimento, quando eram passadas para mim, porque às vezes eram jobs bem grandes, com bastante fluxos, e eu não conseguia estimar isso de uma forma adequada. Então eu acabava estimando isso com poucas horas e sempre entregava um código aí com bugs, sem qualidade, acabava passando do meu horário de trabalho para poder entregar esses cards, porque a gente, na empresa que eu trabalhava, a gente tinha essa flexibilidade de estimar a hora, só que se você passasse desse prazo que você estimou, você prejudicava lá a outra ponta, que seria o cliente, um time de QA, enfim, tem um roadmap que eles seguem, onde tem a estimativa de quando aquele job vai acabar e quando eles vão começar a testar para poder pegar um outro job e assim por diante, né? Então você acaba prejudicando não só você ali, mas você acaba prejudicando o time inteiro, tá? E aqui nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como que eu faço, né? Até com meus colegas, para a gente estimar no horário bom para você trabalhar com um certo conforto, com qualidade, com menos bugs e de uma forma correta, né? De uma forma mais fácil, porque às vezes algum job que parece ser fácil e você simplesmente joga lá, eu faço em 20 horas, às vezes não é bem isso que acontece, às vezes leva mais tempo e eu vou te explicar nesse caso, nesse exemplo aqui o porquê disso, beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, lembra de curtir, se inscreva nesse canal e bora lá pro vídeo. Então, imagina que você recebe uma seguinte demanda. É uma interface, é um pré-cadastro para um login. Então, a gente precisa ter uma interface de primeiro acesso, é uma aplicação onde o usuário precisa informar seus dados básicos para realizar o cadastro e após o cadastro, precisamos confirmar o seu e-mail e enviar um token. Confirmando esse token, o usuário pode se logar na aplicação, certo? Então, você veio aqui, passou isso daqui para você passou, bom, um cadastro, após o cadastro eu preciso enviar um link, depois que ele clicar nesse link, eu vou lá e confirmo que ele já fez o cadastro e beleza, é só ele logar com os seus dados, né? Você vem aqui e você fala, bom, eu faço isso aí 8 horas por dia, 3 dias, então vou fazer isso aqui em 3 dias. São 8, 16, 24 horas. Certo? Se você faz assim, se você olha desse jeito e faz dessa forma, você já está errado, porque vai sobrar para você. Se você não extrai de quem está te passando essa informação, ou se você não conhece o projeto muito bem para saber o que tem e o que não tem no projeto, você pode se complicar muito nesse card aqui, que aparentemente pode ser simples para muitas pessoas. Então vamos lá. Vamos quebrar aqui. O que você precisa fazer? O usuário precisa informar seus dados básicos para realizar o cadastro. Quais são os dados básicos? Eu vou pegar algum exemplo aqui. Por exemplo, dados básicos ele vai precisar. Ele vai precisar informar um CPF, vai precisar de um documento. Se ele precisar informar um CPF, é um CPF válido. E quando eu digo válido aqui, não quer dizer que ele tem 11 dígitos, tá? O CPF tem 11 dígitos, mas se ele é um CPF válido, um CPF verdadeiro. Então, você precisa verificar se existe uma lib para isso. E se não existir, você precisa criar uma, instalar uma, criar, no caso aqui, né, instalar ou criar uma. E para fazer isso, o ideal seria você fazer isso em uma classe separada, né? Então, onde todos podem passar só o valor informado do que seria o CPF e essa sua validação aí, ela retornar true ou false. O que mais tem é lib que já faz isso, então você não precisa reinventar a roda. Você pode muito bem fazer isso daí, tá? Então, você precisa fazer isso. Não tem? Então, é uma coisa que você precisa fazer. Você vai perder um tempo aqui. E-mail. A gente vai precisar de um e-mail porque até é por onde a gente vai enviar o token. Então, nesse caso aqui, a gente precisa fazer a mesma coisa. Vamos validar a validação de e-mail. Ah, mas o input lá no HTML, quando a gente coloca do tipo e-mail, ele já faz essa validação. Ele faz essa validação, mas você precisa fazer um double check. Você precisa fazer essa validação do lado do back-end também. Verificar se isso é um e-mail válido, se isso tem um domínio válido, né? Então, é bom você ver se existe. Se não existir, se existir, você vai usar ela. Se não, você vai criar uma. A mesma coisa com o CPF ali em cima. Criar uma. Beleza. Então, a gente já viu que a gente já perdeu mais um tempo aqui. Tá.
Nesses dados, eu vou precisar passar dados do endereço do usuário. Se eu precisar passar dados do endereço, seria legal o seguinte: eu vou ter que informar os campos lá, rua, CEP, rua, endereço, número, todas as informações. Ou você vai precisar, seria legal você colocar uma API que busca, você informa o CEP e simplesmente aí o retorno dessa busca, ela preenche os campos para você. Então, será que tem? Se não tiver, esse servicinho você vai ter que fazer. Então, você vai criar isso, um módulo separado, onde todo mundo consiga passar um valor aí e retornar esses dados para você. Então, é mais alguma coisa. Então, busca de CEP em uma API. E existe APIs para você poder fazer isso, tá? Uma até o viacep.com.br. Se você não conhece, é uma API para você fazer esse tipo de busca, beleza? Então, um cadastro que era para ser simples já não é. Outra coisa, fora esses campos, temos campos de nome, idade, gênero, vai ter parte de nome de mãe, não precisa, vai ser um campo mais simples, mas enfim, validação, tá? O nome, o sobrenome aqui, tá? Você precisa validar, porque dependendo da aplicação, você precisa de bastante dados, tá? Às vezes está mexendo com às vezes o seu projeto, ele precisa de ter todos os dados do usuário para fazer, sei lá, alguma coisa importante com isso, tá? Não é um projeto simples, onde você precisa só de nome e e-mail, tá? Então depende muito do seu projeto. Então, esse formulário que era para ser simples aqui, ele já começa a se tornar um pouco mais complexo, né? Para a segunda parte aqui, a gente precisa confirmar o e-mail enviando um token, tá? Simplesmente, a gente não pode só enviar um token lá e esperar ele clicar, abrir uma rota e confirmar o cadastro daquele usuário. O que a gente precisa fazer aqui? Esse token, ele precisa ter uma criptografia que não permita descriptografar. Não sei se é exato, eu escrevi essa palavra, descriptografar. Por quê? Isso tem que ser um hash, né? Você não pode conseguir descriptografar isso, até porque ele precisa ser único. O token precisa ser único e ele precisa expirar. Cara, essa aqui é regra de segurança, então simplesmente não manda qualquer ID e hash, porque cada um, isso daí precisa sumir do banco. A hora que você dá um tempo de expiração, se alguém achar um link desse, você não vai simplesmente colocar lá, sei lá, confirme, data, aí você coloca o seu hash, hash 1, ou fazer alguma coisa nesse sentido de ser incremental, agora é o 2, 3. Se alguém descobrir essa URL sua, ele pode confirmar dados de outro usuário que não é dele. Então o legal é você pegar algum mecanismo de hash, e é isso, depois que o usuário clicar, a gente precisa excluir ele. Ele é único. O cara clicou, confirmou, a gente inativa, exclui, enfim, não sei o que você quer manter aí, e você coloca um tempo de expiração, tá? Então você precisa disso. Depois você precisa criar essa rota de confirmação. Além disso, eu pulei etapas aqui, na verdade, né? Aqui a gente tem algo muito importante. Como é um pré-cadastro aí, você precisa criar uma senha e uma confirmação de senha, né? E nisso aqui, importantíssimo você não deixar o usuário colocar uma senha simples. Você forçar o usuário a digitar uma senha forte. Para isso também tem libs que fazem isso aí a rodo. Você pode escolher uma da linguagem que você usa. Por exemplo, a senha dele precisa ter algum caractere especial, uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número, ser no mínimo 8 dígitos. Não coloca o máximo, tá? Não existe colocar o máximo. Pelo menos no mínimo 8 dígitos, beleza? Então, tem isso aqui também. Então, se você não tiver essa lib de uma senha forte, você vai ter que perder tempo fazendo isso daí. Então, isso também vai um tempo. Então, olha como é que isso aqui já ficou mais complexo. Bom, aqui a gente falou da rota, né? Então, você vai precisar criar essa rota. Essa rota onde o usuário clicando, ele está confirmando os seus dados, confirmando, né, o seu cadastro. Aí tem que ver se essa interface vai ser uma interface que vai cair e vai dar uma mensagem de confirmado,
vai redirecionar o cara para outro lugar, depois redirecionar o usuário para outro local, enfim, então tem isso também. E aí aqui o último aqui, que é o mais tranquilo, o cara confirmou, aí ele consegue se logar. Login dele provavelmente já vai estar feito, né? Talvez essa etapa sua aí, não sei, uma etapa que não existia, já tem um login, enfim. Aqui o cara vai logar com os dados corretos, né? Não vamos entrar em detalhe aqui. E beleza, tá? Não vamos nem... Pra gente o login já tá funcionando. Então, se o cara se logou aqui, que ele fez esse pré-cadastro, você também já teve que se preocupar com o banco de dados, com criar a sua senha lá também, que é uma senha com hash, que ela não pode ser descriptografada, enfim, tá? Isso aqui eu acho que pode ser tema até para um outro vídeo. Então você percebeu que aqui a gente colocou 24 horas, né? Mas você percebeu que aqui pode passar? Quanto tempo pode levar aqui? Então, o que você pode fazer? Bom, nesse cara aqui, você pode até pedir um tempo, um período, para você poder olhar o projeto para ver se existe essas libs, se já existem essas implementações. Porque se não existir, bom, CPF válido e e-mail válido. Então aqui, cara, o CPF, ele não existe. Ó, para me criar lá, fazer todo o processo, eu preciso aí de 3 horas, tá? Preciso de 3 horinhas aqui. Tô chutando a mais, tá? O e-mail, mesma coisa. Preciso de 3 horinhas. Depois a gente pode até reduzir. Dados de endereço, não tem API, vou ter que criar JavaScript. Cara, aqui eu preciso aqui para fazer essa validação, deixar funcionando, não só no meu código, mas para quem possa querer usar isso aqui depois, em um outro formulário. Então, dados de endereço, eu preciso dar um dia para fazer isso aqui, vai 8 horas. Para você, de experiente, pode ser muita coisa, mas a galerinha que está começando agora não é. É porque tem bastante manhinha de JavaScript, requisição, como você vai fazer essa requisição, receber essa resposta, tratar essa resposta e depois você imputar isso no formulário. A senha. A senha não tem, eu preciso também baixar e dar mais 4 horas aqui. 4 horinhas. Beleza. Parte do token, importante. Olhando aqui no token, cara, eu preciso criptografar isso. Ele tem que expirar, então tem que manter um horário no banco para ele expirar. Ele tem que... Esse hash, quando eu mandar, ele vai para uma URL. Cara, pode colocar aqui de 12 a 16 horas. Parte de rota, eu vou ter que criar uma tela para isso, já existe? Não, você vai ter que criar a rota para isso. O cara vai clicar lá, vai dar um OK. Cara, me coloca aí, sei lá, 6 horas. E a confirmação aqui, depois que o cara confirmou o usuário, ele pode se logar, né? Então vamos dizer que já está meio que embutido aqui. Se a gente for contar esses caras aqui, então a gente colocou 3 mais 3 aqui são 6. Colocamos mais 8 horas aqui, então 8 mais 6, a gente tem aí 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 horas, mais 4 horas para senha, que eu coloquei pouco, mas são 18 horas. 18 mais 8, a gente tem aí 18, 19, 20, 26. Aí depois aqui a gente tem mais 12 ou a 16 horas, então aqui nessa primeira parte, a gente matou ela com um total de 26 horas. 26 horas. Essa segunda parte a gente matou entre 12 a 16. Para dar uma gordura, vamos colocar 16 horas. E depois daquele esquema da rota, a gente lançou 6 horas aqui. Tá? 6 horinhas. Então, se a gente for ver aqui na calculadora, quanto tempo dá? 26 mais 16, 26, 36, 36, 42, mais 6, 48 horas. Ou seja, o total que eu tinha colocado como 24 horas, ele passou para ser 48 horas. Ou seja, a gente tem aí um prazo bem maior, o dobro, né, do que a gente achou que poderia ser. Uma tarefa que simplesmente a gente olhou no começo ali e imaginou que ela seria mais fácil do que pensava. Então, se você não consegue, no começo você não vai ter essa visão, pede aí meio período, pede um tempo, dá uma olhada no projeto e vê se ele contém essas implementações ou se você vai ter que implementar. Porque às vezes você lança uma hora toda dessa, mas às vezes o projeto tem isso. É só você usar, né? Então, às vezes é até menos que 24 horas. Aí depende do projeto, tá bom? Então,
Isso foi aqui uma forma de te mostrar como fazer isso. Então a gente extraiu, né, a gente quebrou essa tarefa em várias aqui, foi estimando por parte, né? E isso daí, depois que você fala isso pro seu gestor, enfim, o total aqui, ele vai passar ali pro PO, alguma coisa nesse sentido, eles vão chegar a um resultado e falar assim, ó, eu preciso pelo menos de 42 horas, eu preciso de 40 horas. Aí vocês vão se acordando, beleza? É esse vídeo, eu espero ter te ajudado aí a você ter entendido que é bom você não subestimar algumas tarefas, porque vai ficar ruim para você mesmo. Isso acaba te atrapalhando profissionalmente, até se você está querendo aí alcançar algum objetivo na empresa, ou enfim, até você trabalhar melhor e com mais saúde e com mais qualidade aí no próprio código. Beleza? Espero que tenha gostado. Lembra de curtir e lembra também de seguir o canal. Valeu, um forte abraço e até mais.